E é isso aí, minha gente. Muito boa tarde pra você, muito boa tarde pra você. Está começando o primeiro episódio oficial do VidaCast, rapaz. Semana passada nós fizemos um programa piloto e é com muita alegria que nós estamos entrando aí na sua casa através da sua Smart TV, através do seu smartphone, para conversar com vocês sobre coisas da vida. Não é verdade, doutor Márcio? Já vou dando boa tarde para ele. Daqui a pouco ele vai apresentar essa peça rara, essa voz linda, essa voz gostosa que está aqui do nosso lado, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde a todos. É realmente uma felicidade muito grande. Esse é o primeiro oficial, embora seja o segundo, né? Porque aquele programa piloto que nós fizemos, para mim, valeu demais, né? Quem não viu, tá lá, gravada no nosso canal do YouTube e vale a pena. Embora sejam coisas da vida, né, sem muito roteiro, a gente vai tentar trazer coisas que diariamente cada um de nós sentimos de bom ou de ruim, tá certo? Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou Márcio Santana, médico, e hoje está aqui Paulo. Paulo trabalha comigo há algum tempo e é meu dublê de voz, tá? Porque Deus não me deu tudo. Então, a voz faltou. E aí, Paulo é o meu dublê de voz. Sem contar que ele tá aqui porque, às vezes, quando o podcast ficar meio sem motivo, aí a gente vai perturbar ele um pouquinho, sacanear ele um pouquinho, e aí a gente segue. Mas ele merece, né? Não, é porque o cara chegou agora. A gente precisa, é que nem no exército, a gente precisa moldar, ver se o cara aguenta a guerra. Aí a gente faz o treino difícil. Boa tarde. Seja bem-vindo, Paulo. Boa tarde, gente. Estou preparado para a guerra. Vamos lá. Olha que voz! Estou preparado para a guerra. Você tem uma voz gostosa, né? Faz parte, Faz né? parte do roteiro. Pra equilibrar, né? Dá um friozinho na barriga gostoso, né? Ó, dizer pra você o seguinte, você que já tá acompanhando a gente aqui através do YouTube, do Vida... Eu quero uma caneca dessa, de envelhecimento saudável. Você que já tá acompanhando a gente através do envelhecimento saudável, Com a manda sua sua foto. pergunta, minha foto, por favor. Tem que ter a marca do envelhecimento saudável e do outro lado ter a sua foto. Então, Com muito você Photoshop, por favor. Você manda lá para o povo do marketing sua foto, a foto que você quer. Certo. E aí a gente vai mandar fazer para semana que vem tá aqui sua caneca. Ó, então você que tá acompanhando a gente através do Instagram, vou dar até uma olhadinha aqui pra ver como é que tá, do envelhecimento saudável, já tem uma galera aqui. Manda sua pergunta pra gente, manda sua dúvida. Hoje a gente vai fazer uma grande competição aqui. Você sabe que eu sou muito competitivo, mas eu quero saber quem que vai ganhar aí nessa balança poderosíssima pra saber como é que tá. O doutor vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, tá bom? Mas o mais importante aqui é você mandar sua pergunta, você mandar sua dúvida pra gente ajudar. Como o doutor fala, é corpo Alma e coração. e coração. Coração de muita gente tá mais ou menos, viu? O povo tá meio triste, mas tem uma galera que tá comemorando. Mas a gente vai falar até sobre isso daqui a pouco. Acho que vale a pena falar, eu acho que tem tudo a ver a gente falar, porque de verdade eu acredito que tudo o que acontece na vida da gente tinha que ser pra gente. Eu acho muito engraçado, né, quando as pessoas às vezes vão para um culto ou escutam uma palestra ou sei lá, e aí ou assistem um filme, eles dizem: caramba, meu irmão tinha que ter escutado essa palestra. Caramba, meu pai, isso aqui era pro meu pai. Nunca para eles, né? Caramba, é você que tá ali. É você quem tá ali. Uma vez eu ouvi que poucos alunos de psicologia entendiam as mensagens nas aulas de psicologia. E aí eu perguntei, né, ao professor por quê. Ele falou porque geralmente o aluno de psicologia, ele está ali pensando em resolver o problema da família inteira. E ele não está preocupado em tentar absorver para ele o ensinamento daquela aula. E às vezes a gente faz isso. Independente do resultado, se foi o que você queria ou não foi o que você queria, eu acho que pela primeira vez nós tivemos no país, de verdade, um posicionamento dos dois lados, independente de você estar feliz ou triste com o resultado. Eu acho que a gente precisa começar a pensar novamente em como nós vamos seguir a nossa vida.
Eu falo com todos vocês o tempo inteiro no consultório, no dia a dia. Falei com o Paulo hoje. Eu tento me alimentar com o mínimo de negatividade possível. E a política, por si só, independente do lado que você esteja, seja o lado que perdeu, o lado que ganhou, ela é um assunto que traz uma carga muito maior. Então, como conselho de quem realmente quer o bem de todos vocês, acho que vocês têm que tentar absorver um pouco menos de tudo isso que massivamente estão sendo jogadas aí nas redes sociais de todo mundo. Ou então a gente não vai virar a chave e no final das contas é você quem paga as suas contas. E principalmente que essa polarização ela traz um contexto completamente radical, né? Então, assim, você não tem como dizer eu tô neutro que você já é julgado. Então, automaticamente... Tá complicado, né? Você tem que escolher um lado e dizer assim, ó, eu sou desse lado ou sou do outro. Porque aí, senão, você fica em cima do muro. E nada em cima do muro é legal, né? E tem uma coisa também, a gente tem que falar sobre isso. Acho que o doutor Márcio está aí pra gente falar essas coisas da vida e pedir essa orientação do doutor. Tem muita gente que vai adoecer depois disso. Tem muita gente que já está doente. Desse turbilhão de informações, dessa insegurança. E, na verdade, Tarso, o que eu falo é o seguinte: a pior doença não é a doença física, não é a doença que está no corpo, é a doença que está na alma. Quantas pessoas estão já há algum tempo sofrendo de ansiedade e depressão? Caramba, eu hoje, já há alguns meses, na verdade, eu falo muito mais de ansiedade e depressão no meu consultório do que sobre ortopedia, por exemplo. E fala em ansiedade e depressão. Se fosse, imaginemos uma coisa, Tasso. Vamos pensar. Eu gosto disso. Brainstorming. Estou aqui com um livro, vou lançar um livro semana que vem. Opa! Só que eu gosto de vocês e tá faltando só definir ansiedade e definir depressão. E aí eu vou dizer, Tasso, você é meu brother, você vai definir essas duas coisas aqui e eu vou lançar o livro e 50% do lucro é todo teu. Como tu definiria ansiedade e depressão? Pô, é complicado, porque aí eu vou... E dá o branco? Não dá o branco não, porque a gente sabe que a gente escuta, né? As pessoas falam que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado, uma coisa assim. Então a gente fica com esses conhecimentos que a gente já sabe do dia a dia, quem já fez terapia. Tu já fez terapia? Não. É bom, viu? Inclusive... É muito Ô, bom, Paulo, né? eu acho que você é uma pessoa que precisava fazer terapia. Por quê? Eu acho que você tem muita coisa retraída dentro de você. Eu acho que essa sua retração, eu acho que seria interessante. Eu acho que você tem alguns traumas de infância. Não, nenhum, graças Não, a né? Depois a gente vai falar no reservado ali. Bom, Deus. Na volta pra casa, na volta pra na casa. volta pra Mas o bacana é que todo mundo, pelo amor de Deus, gente, vão fazer terapia porque é bom, viu? não, ó, e assim, a gente brinca, a gente vai brincar muito aqui, mas assim, gente, terapia é algo que transforma vidas. E de verdade, tá? Um bom terapeuta transforma a vida de uma pessoa. Complementando aqui o que Tasso falou, que falou muito bem, tá? Eu digo o seguinte, para mim, ansiedade e depressão são duas asas do mesmo pássaro. Onde a ansiedade, quando bate mais rápido, ela te joga num futuro e geralmente com medo. E a depressão, a asa da depressão, quando ela bate mais rápido, ela te joga num passado e geralmente com autoculpa e autojulgamento. Então perceba uma coisa, as duas asas do mesmo pássaro têm o que em comum mesmo, gente? Elas te tiram do presente, que era onde você deveria estar focado, deveria estar se cuidando, deveria estar se desenvolvendo para ter um futuro melhor. Entendendo que não daria para você ficar se culpando lá do passado, do que você não fez, porque não tinha como você pensar naquela época com a cabeça que você tem hoje. A experiência do passado te fez a pessoa que você é hoje, né? Exatamente. Então... E perceba que Paulo gosta de interromper as pessoas.
Brincadeira, Paulo. Muito bem. Foi muito bem. Você pegou um ponto-chave aí. Brincadeira. A gente vai tentar rir o máximo possível para que vocês sorriam aí também, viu, gente? Mas, complementando, como o Paulo falou, realmente a experiência que você passou lá atrás te formou a pessoa que você é hoje. Por isso, hoje, você é o que é. E lá na frente, a ansiedade, que te leva lá para frente com medo, geralmente ela te leva com medo e você começa a pensar de que não vai dar conta, de que não vai conseguir fazer o que tinha que fazer, embora você veja conseguindo fazer tudo o que você faz para todo mundo até aqui, mas você continua com medo de que não vai dar conta. E aí eu digo, para mim, o medo é a fé ao contrário, Tarso. Porque o medo é a sensação que eu tenho de que nada vai dar certo. Isso é forte, viu? É. Frases de efeito de Márcio Santana. É verdade. Isso aí nasceu daqui. O medo é a fé ao contrário, onde você tem a certeza de que quase nada vai dar certo, ou nada vai dar certo. E a fé é a certeza que você tem de que tudo vai dar certo. E aí eu lhes pergunto, numa luta entre esses dois animais, o medo e a fé, quem é que está ganhando aí na tua cabeça? Faz uma pausa, viu, gente? A gente precisa mudar uma coisa. O medo que eu tenho de que eu não vou dar conta está lutando contra a fé que eu tenho de que eu vou dar conta. Não adianta eu colocar nessa luta o meu medo com a fé em Deus. Eu também tenho fé em Deus. Mas Deus pode tudo. Eu preciso colocar o meu medo de que eu não vou dar conta com a minha fé de que eu vou dar conta. E aí eu lhe digo, esses dois animais que estão lutando, o medo de que eu não vou dar conta, com a fé de que eu tenho de que eu vou dar conta, vai ganhar quem tiver mais alimentado. Você alimenta mais os seus medos ou a sua fé em você? Você alimenta mais o seu lado negativo ou o seu lado positivo de tudo que você já fez por você e por todo mundo que você ama? Dependendo de quem você estiver alimentando mais, é esse aí que vai ganhar. Caramba, o homem tá afiado, tá preparado, viu? O que eu acho mais interessante é que, assim, as pessoas vão no consultório com ele e eu sempre acompanho ele no consultório, né? E aí os pacientes entram para uma consulta com ortopedista. E, cara, vou te falar, você vai pra consulta com ortopedista, tu já vai imaginando, não tô falando mal de ortopedista, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por favor, para não arrumar confusão, pra não ser hein? cancelada. Mas assim, a galera vai pra uma consulta com ortopedista e imagina que vai chegar lá e é aquele cara que vai falar bem resumidamente sobre o seu problema, no máximo sobre osso, vai falar uns 2 ou 3 nomes difíceis e acabou a consulta. E aí ele mal fala da parte do corpo Do problema físico em si. Ele começa na mente do paciente, sabe? Então, assim, o paciente vai conversando, e aí aquele paciente que geralmente ele esconderia um problema ou outro e tal, ele acaba conversando mais do que ele achava que ele ia conversar. E aí quando termina a consulta, hoje mesmo a gente teve um caso assim, o paciente termina e fala, meu Deus, eu nunca vim para uma consulta assim e tal, porque raras as pessoas que falam sobre os problemas da mente e o quanto eles influenciam nos problemas físicos. No dia que eu conheci ele em Dias d'Ávila, a mulher saiu chorando. Eu falei, isso é meu mago. O que tá acontecendo? Ó, a Jéssica tá interagindo aqui no YouTube, ela tá falando aqui o seguinte, ouvir seu paciente é muito importante, é um diferencial, né? Ela falou, e aí ela continua aqui dizendo, boa colocação, fé versus medo. Que eu nunca tinha feito esse paralelo, eu achei muito bacana e eu acho que a gente vai levar isso para as nossas vidas, né? Por favor. E quem você for alimentar é que vai vencer. Exatamente. Nessa zorra dessa batalha interna, porque a nossa batalha interna é que vai definir para onde a gente vai. Os medos, os anseios, as inseguranças. E é uma batalha interna, diária e contínua. Todo dia. Uma vez eu ouvi, na verdade eu já ouvi isso várias vezes, né? De que nós matamos um leão por dia, correto? Isso quer dizer de que se eu não matei o leão de hoje, amanhã vão ser 2. Já pensou? Por isso que eu entrei no Então é Muay Thai. melhor matar logo um por dia para não ficar acumulando, viu? Ou como a analogia que Tomás fala sempre também, que eu acho muito interessante, é que a nossa semana ela é uma partida de futebol que vai sair os 7 gols, né? Massa. Ela é uma partida de futebol que vai sair os 7 gols. Então a gente traz, por exemplo, para o exemplo da atividade física, que é o contexto que a gente mais utiliza essa analogia. Se você tem 7 gols numa partida, e aí você fala que você treina 3 vezes na semana, você está fazendo 3 gols, mas você está tomando 4. Você está perdendo de alguma forma. Então, assim, essa
colocar na balança, justamente assim, eu tenho 7 dias na semana e são 7 gols de uma partida que vai sair. Que massa. Então, se eu faço menos gols do que o que eu tomo, eu tô perdendo essa partida. E como é um número ímpar, a gente não tem como empatar. Ou a gente ganha, ou a gente se vence, ou a gente perde. Verdade. Então, Que massa, velho. Tem umas Gostei. coisas que eu falo assim depois eu fico pensando, pô, isso aí. Tem que botar legal, isso né? tudo no livro. Não, tá, tudo isso aí tá no livro. Tem que já. botar tudo no livro. Eu quero porque- ver se eu lanço até ano que vem. Ó, a gente abriu uma caixinha de perguntas. Essa parte é a parte gostosa aqui do programa, que é a parte que você que tá do outro lado interage com a gente interage com você, porque o doutor vai responder aqui o seu BO. E quem mandou pra mim foi Carol Lacerda, ela mandou que o pessoal mandou no inbox, mandou no direct, respondeu lá a caixinha de pergunta. E a pergunta é a seguinte, eu não tenho o nome aqui do paciente, Carol. Se você puder mandar, manda aí pra ajudar a gente. Quando a gente emagrece 13 quilos em 3 meses, pode ocorrer algum transtorno emocional? É muito peso, né? 13 quilos em 3 meses? Assim, eu já vi pessoas perderem mais, tá? Porém, o que a gente precisa entender é de que nada é só corpo. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Essa pessoa perdeu esses 13 quilos porque ela queria perder. Ela perdeu esses 13 quilos porque ela estava doente. Ela perdeu esses 13 quilos porque alguém queria que ela perdesse esses 13 quilos. Então, eu acho que vai um pouco além dos 13 quilos apenas. Existem pessoas que perdem 13 quilos em 2 meses, até em 1 mês. Agora, eu acho que mais importante do peso que ela perdeu, ou ele perdeu, é o porquê ele perdeu. Se foi querendo ou não querendo. Porque a mesma coisa boa para um pode ser ruim para outro. E essa pessoa pode desenvolver um transtorno emocional, psíquico, exatamente porque ela não queria aquilo no fundo. Porque ela não se vê bem quando ela se viu com 13 quilos a menos. Então, eu acho que muitas vezes, por isso, toda a minha abordagem com o meu paciente, ele se inicia pelo lado emocional. Eu, de verdade, não acho que nós somos seres racionais que temos sentimentos. Eu acredito que nós somos seres emocionais que também raciocinamos. Haja visto que o nosso emocional influencia infinitamente muito mais do que o nosso racional na maioria das pessoas. A pessoa, quando consegue deixar de fazer ou não fazer as coisas pelo que ela sente, e sim pelo que ela acredita, essa pessoa costuma a se aproximar da liberdade. Porque o que eu sinto é passageiro. Hoje eu estou com sono, daqui a pouco eu vou dormir, não estou com sono mais. Hoje eu estou endividado, daqui a pouco chega o dinheiro, quinto dia útil, né? quinto dia útil, tô aguardando aqui. Paulo, Tá perto, inclusive, né? perto do quinto dia útil, ele é uma seda. É mesmo. Ele faz as coisas antes de eu pedir, inclusive. Eu pago as contas, paro de estar endividado. Eu estou estressado hoje, resolvo o meu problema amanhã, paro de estar estressado. Então, os meus sentimentos, as minhas emoções são passageiras. Se eu guiar as minhas atitudes pelas minhas emoções, eu vou falhar. Inclusive, quando eu estiver eufórico, feliz demais, eu não vou fazer porque eu quero comemorar. Agora, se eu faço ou não faço as coisas pelo que eu acredito, aí sim, o que eu acredito é permanente. Aí eu vou ter uma conduta muito mais pautada no que eu quero para a minha longevidade. Então, o que eu tento fazer é abordar primeiro o emocional, ver esse emocional que muitas vezes está muito fragilizado em muitas pessoas, e a partir daí, com essa transformação interna, aí sim, ela se sustenta e vai continuamente. Porque se eu começo uma transformação do externo para o interno, de acordo com algo que fazem por essa pessoa, geralmente isso aí não se sustenta, e aí vem o efeito sanfona, e aí vem as frustrações, e aí vem.
Vamos falar de resultado, doutor? Porque eu vi aqui 2 comentários aqui no YouTube, eu fico amarradão aqui vendo o que vocês estão escrevendo, viu? Daqui a pouco eu mando abraço e beijo pra todo mundo. E eu fico pé da vida porque eu acho que ele não tá dando atenção, que eu tô conversando com ele, ele tá só olhando no tablet, no celular, e eu fico retado com a cara dele. Mas eu represento vocês que estão do outro lado. Ele é a voz do povo. A Lucimara falou uma coisa muito bacana aqui. Ela falou assim: um excelente médico, dá apoio emocional também. Ouve seus pacientes com toda atenção e carinho. Aí aqui um pouquinho Obrigado, mais embaixo, Lúcia. no chat, o pastor Paulo Sérgio, que deve ser parente de alguém que está aqui perto de mim. É o famoso meu pai. É papai. O papai falou o seguinte aqui, ó. Estive com ele. Não só tratei a parte da ortopedia, mas também o psicológico. E aí eu venho com uma pergunta, assim, só pra gente botar, assim, mais fermento aí nessa liga que tá dando muito certo. Eu acho que quando você entra na parte emocional, os resultados, eu falo assim, tratar de ajudar mesmo, dar um up. Claro. Acho que os resultados são melhores. Muito melhor. O pastor Paulo Sérgio é pai de Paulinho, que está aqui, né? E foi o pai e a mãe lá. E os dois, né, que cuidam de muitas pessoas no ministério deles, como a maioria de nós, se iludia de que cuidava de todo mundo. Mas é como eu digo, para cuidar de todo mundo, a gente precisa cuidar de nós também. E se eu não me cuido como uma das minhas prioridades, então, na verdade, eu sou especialista em cuidar dos outros. Eu cuido de filho, de filha, do ministério, do carro, da casa, dos boletos que chegam todo mês, da vizinha fofoqueira, da rede social dos outros, e eu nunca tenho tempo para cuidar de mim. Essa pessoa é especialista em cuidar dos outros, e ela vai negligenciando. E muitas vezes a gente pega aquela muleta, aquela muletinha, daquele acidente que eu sofri há 80 anos atrás. Eu disse, eu tive uma queda, por causa dessa queda eu não posso fazer atividade física. Rapaz, eu fui no ortopedista uma vez e ele falou que eu não podia fazer atividade. Não podia naquela época. Tinha que fazer uma reavaliação, deveria fazer depois. O que se pensava, o que se entendia há 20 anos atrás, não é o que se entende hoje. Mas a pessoa não faz nunca mais nada. Mas ela quer envelhecer igual o japonês. Ela quer. Ela quer os 110 anos ali. E aí eu fui abordando alguns assuntos que eu acho que nem convém aqui, até por ser uma pessoa que todo mundo vai saber quem é. E fui abordando alguns assuntos, entrou o casal e tal, papapá. E graças a Deus eu consegui tocar ali e virar a chave, ajudar eles a virarem a chave. E segundo o relato de Paulo, virou. todos dois Virou? hoje se cuidam muito melhor. Eu fico muito feliz com isso. De verdade, nada me traz mais satisfação já há alguns anos do que ajudar as pessoas. Independente do que eu vá retornar isso para mim, de verdade, eu peguei como propósito para minha vida tentar ajudar as pessoas nessa área que eu consegui entender algumas coisas. Eles foram para consulta lá numa quarta-feira, se não me engano. E aí, assim, lá em casa, eu e minhas irmãs, né? Nós sempre fomos voltados para atividade física, porém, meus pais sempre foram aquele de segunda eu vou, na segunda-feira eu começo. Mais sedentário, né? Aquela segunda-feira que nunca chega, que pula do domingo para terça. E eles foram para consulta e tal. Minha mãe saiu completamente modificada. E aí, na segunda-feira, eles estavam na academia comigo treinando. E iniciaram a treinar, começaram um processo de fazer musculação, atividade física, que nunca fizeram. Então, assim, a gente vê que falar sobre o emocional, falar sobre o psicológico em algo que geralmente não é falado, a gente percebe essa diferença. Porque, assim, você não vai fazer nada que você não tenha ânimo para fazer aquilo, que você não tenha uma determinação. E a determinação vem justamente do psicológico. E o emocional? Cara, se emocionalmente a pessoa não entender de que ela tem que mudar. Porque assim, ó, por exemplo, eu acho que o grande start da sua mãe foi quando eu toquei no negócio lá da possibilidade daqui a alguns anos ela ter força para carregar o neto. Ela não tem neto ainda. Tem neto? Tem 2 netas, mas não tem neto meu ainda, vai ter. Aí, ó. Tem 2 netas? Tem 2 netas, tem 2 netas. E aí eu falei de uma possibilidade lá na frente. Lá na frente de
Aí, ó, pô, ele fica falando, a gente vai debochar de você, Me e seu pai tá sacaneando, ouvindo, me sua mãe tá sacaneando ouvindo, por trás vai das ficar bravo comigo. A culpa é sua. Eu falei assim, ó, é porque a gente fez uma brincadeira aqui antes de começar o programa. Não, mas ela não viu, não, pô, ela não tava, não. Não, eu Calma. falei assim, não pode brincar aqui, não, né? Que seu pai e sua mãe estão. Não, pode brincar. O pai tá no contrato já. O pai e a mãe dele já sabem que ele tá aqui pra gente brincar com ele também, viu, seu Paulo? Sua mãe é? Qual o nome dele? Dona Maria. Mas é brincadeira, pelo amor de Deus. Mas então, eu trouxe uma abordagem de uma possibilidade, né? Porque assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas da seguinte forma, Tasso. Imagina só, porque a gente vai levando, né? Vai empurrando. Geralmente a gente vai empurrando com a barriga. Mas imagina uma pessoa que é muito religiosa, tá? E ela segue a Bíblia, e a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aí eu pergunto para essa pessoa, você acredita na Bíblia? Ela diz sim. E você acredita quando a Bíblia diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Ela falou sim. Eu falei, e você está cuidando como do templo do Espírito Santo? Se Jesus chegar agora aqui, você acha que ele vai dar parabéns pela forma que você está cuidando? Aí a pessoa... E aí eu fiz uma abordagem no seguinte, né, velho? Imagina só que você é o cara espiritual da sua família, né? E aí vem, você tem filhos, seus filhos têm netos, seu neto tá com 17 anos, adolescente, não tá escutando direito sua filha. Um exemplo, viu, Tasso? Não aconteceu com ninguém, um exemplo para você. Nenhum paciente meu, nunca falei isso. E aí, seu neto está com 17 anos. Estava previsto, lá na orientação de Deus, lá, que você era a pessoa que ia ter a conexão com seu neto quando ele tivesse 17 anos, para ele não entrar no mundo das drogas, para ele não fazer besteira, para isso, para aquilo, porque você é o cara espiritualizado da família, você é o avô, você é aquele que deu o dengo, deu carinho, tem mais proximidade. E a mãe e o pai, muitas vezes, na necessidade da correção, da educação, acaba não conseguindo dar o dengo que os avós dão, né? Só uma pausa aqui. Sabe como que eu concluo o avô e a avó? Para mim, os avós são os cavalos bravos que os filhos amansaram para os netos montarem. Porque quando o avô é pai, ele é brabo, porque ele tem que dizer não, ele tem que dar castigo, às vezes dar uma palmada e tal. Só que quando ele é avô, quem vai educar são os pais. Aí ele pode ser só avô, aí ele amansa, né? Mas quem amansou foi os filhos que tomaram as pancadas. Então, é isso aí. Mas voltando. Então você é o avô e você vai se conectar ao seu neto de 17 anos para ele não entrar nas drogas. Só que os estudos comprovam de que se você for sedentário e tiver com a circunferência abdominal acima de 90 centímetros nos homens e acima de 80 centímetros nas mulheres, você vai viver 10 a 20 anos menos. Estava previsto para que você estivesse vivo nessa época com seu neto, para você chegar lá e você salvar ele. Mas tu decidiu ser sedentário. E aceitou morrer 20 anos antes. Seu neto não vai ter você lá. Caramba, isso é forte, viu? É pesado. É pra você começar amanhã, não é pra esperar segunda não, vamos começar na sexta, meu filho. Você acredita que eu treinei ontem? Ontem? Foi ontem? Ontem eu treinei. Não, ontem foi feriado, ontem eu corri 8,5 km. E corri até no... E semana que vem você vai treinar 2 dias na semana com comigo. você, já tá alinhado já. Eu não aconselho. Mas eu treinei na terça-feira por causa do doutor, Eu porque ele não falou... aconselho. Ele falou, rapaz, eu acordo 4h30 e tal, não sei o que. Eu falei, pô, se ele consegue, eu também vou. Boa. E aí eu Boa. treinei certinho. Aí ontem, feriado, dei minha corridinha. Hoje eu vou correr 10 da noite, viu? Hoje eu faço minha corridinha leve assim, respirar um ar puro. Ó, aqui é no muito meu importante. Instagram, Pedro, que é ele tá aqui como Aras Vertical. Pedro é um ortopedista excelente de joelho, amigo, irmão. Ele colocou aqui, ela perdeu 13 quilos e saiu para qual IMC? Não temos essa informação, Pedro. Seria importante mesmo. IMC é o índice de massa corpórea, que dependendo do paciente é uma boa avaliação, tá? Acho que hoje em dia a gente já tem outros tipos de avaliações, mas é um dado importante.
Ó, tem Aqui- mais... tem uma aqui. Vai, Uma aqui. jogue duro aí. Fala. Aí o William também colocou: sou paciente desse grande profissional, admiro muito ele. Gente, todos os dias, doutor Márcio manda vídeos de coisas da vida, principalmente vidas saudáveis. Ele coloca isso todos os dias nos nossos celulares como uma lista de transmissão. Sucesso, doutor Márcio. E aqui, doutor Vinícius Calumbi. Ah, cara, isso aqui é craque, viu? Aqui a live aqui já ficou pesada aqui, porque Vinícius Calumbi, Pedro Brandão, Fábio Costa, muita gente aqui, hein? Obrigado aí, galera. A live tá ficando pesada, viu? Ó, tem um comentário aqui que eu gostei, doutor. A Jace falou aqui, ó, ela disse o seguinte, que chegou a perder 10 quilos em menos de 5 meses. Mas foi algo que ela quis. Ela fez um planejamento para isso e deu tudo certo. E hoje mantém um determinado equilíbrio alimentar e continua fazendo atividade física. É muito importante não só comer bem, mas treinar também. É essencial, se não volta. Hoje, uma paciente foi atendida por a gente e no final ela falou assim, vou trazer meu genro. Aí, pô, a minha filha tá aí, ela pode entrar? Aí ela chamou a filha, tava na antessala. Aí a filha falou que o marido já tinha perdido não sei quantos quilos, mas que depois voltou. E, cara, é muito importante que as pessoas entendam de que você precisa de uma nova estratégia. Tudo na vida é estratégia. A primeira estratégia foi para emagrecer. Emagreci, cheguei no peso que eu queria. Massa, parabéns. Você não vai morrer agora. A expectativa de vida de um brasileiro é 70 e tantos anos. Essa é uma média, você pode viver mais. Você tem 30, 40, 50, 60, ainda tem muito tempo de vida. Ou você tem uma nova estratégia para não engordar, e aí eu vou dizer uma coisa, por mais que você seja igual a mim, que odiava a academia, hoje eu só não gosto. Eu lembro disso o tempo todo, eu odiava, mas eu só não gosto. Mas vai. Mas é porque eu também não gosto da conta de energia. E eu pago todo mês. É porque eu olho para os benefícios da conta da energia. Eu olho para os benefícios da academia. Ou eu ganho músculo, acelero meu metabolismo para não voltar a engordar, ou eu vou engordar. Não tem como eu não acelerar o meu metabolismo, não tem como eu não ganhar músculo e envelhecer com saúde. Ah, mas eu vou correr, eu vou emagrecer. Tudo bem. Se você não cuidar dos seus músculos, você vai ter uma lesão. Hoje, vindo para cá, um amigo me colocou um áudio no WhatsApp, informando de que ele sentiu uma fisgadinha na posterior da coxa. Ele estava sedentário, retomou a prática de futebol, uma vez na semana, sem fazer nenhum reforço. Em algum momento vai se lesionar, não tem jeito. Ou a gente cuida adequadamente do único veículo que vai levar a gente até o final da vida, ou então não vai dar para a gente bater aquele futebolzinho, não vai dar para a gente jogar aquele vôlei porque o ombro não vai aguentar, não vai dar para a gente subir aquela escada e descer aquela escada, não vai dar para a gente comer aquela comidinha gorda que a gente gosta sem o peso na consciência, e por aí vai. E aí a gente entra num assunto também que é complexo, que é a questão da alimentação. Muita gente associa o não comer ou comer nada, quase nada, ao emagrecimento. Tipo assim, só emagreço se eu fechar literalmente a boca ou se eu passar a comer coisas fit ou integrais. E aí eu vou puxar Porque, uma na verdade, pergunta... a gente nunca sabe o que é fit e o que não é. Exatamente. E aí eu tive uma pergunta aqui que seria legal a gente ter uma resposta de uma nutricionista, né? E que eu tive uma pergunta aqui na caixinha do Instagram da Tayla Souza, que diz assim: por que os produtos fit e integrais nem sempre ajudam a emagrecer? Bom, Pergunta boa, viu? Tayla, uma coisa que a gente precisa entender é algo que muita gente não gostava na faculdade, no ensino médio, ensino fundamental, que é matemática. Não importa se você vai comer alimentos chamados fit ou se você vai comer alimentos chamados integrais ou alimentos normais.
O que importa sobre o emagrecimento é a contabilidade entre o que você consome e o que você gasta. A partir daí tem o que você acumula. Simples assim. A gente precisa entender de que no final das contas, independente de qual seja o alimento, nós temos proteína, carboidrato e aí tem mais duas coisinhas que é a gordura e o açúcar. É isso aí. E você precisa entender quanto você precisa consumir de proteína, quanto você precisa consumir de carboidrato, ou então não vai dar certo. É contabilidade, meu anjo. E não importa se esse carboidrato que você vai consumir é fit, é integral, é natural, não importa. Claro que quanto mais natural, melhor, quanto mais integral, melhor, mas assim, no final das contas, o emagrecimento não é se eu como fit ou integral, ou natural, é o quanto eu consumo. E aí você precisa fazer, no mínimo, uma avaliação corporal de quanto você tem de gordura no corpo, quanto você tem de músculo no corpo, qual é a taxa do seu metabolismo basal, como que está a sua gordura visceral, como que está a questão dos seus exames laboratoriais, como é o seu dia a dia. E a partir daí montarmos uma estratégia para emagrecimento. Entenda que a estratégia para emagrecimento, ela não te dá um cartão vitalício sem limite para você, depois que emagreceu, voltar a comer o que quiser. A partir dali, você tem que ter uma nova estratégia para manter-se magra ou manter-se do peso que você quiser, tá? E achar mais saudável. Eu acho que aí entra a questão do metabolismo basal, né? Muito. Que é ele quem regula, tipo assim, o que você pode comer. E aí o povo tem muito aquela coisa de dizer assim, fulano é magro de ruim. Você é magro de ruim? Você. Tipo eu. Você, escuto tipo, Você muito come isso. muito? Como muito mesmo. Mas se eu comer um pão, Mas um aí pão de sal, eu tem engordo aquela 2 questão quilos. de que tem, Se eu comer um pão de sal. Se você pensar no pão de sal, você já engorda. ele já Deus. engorda, Deus do ele já céu. engorda 500 gramas Eu bati, pensando. fez zoada, foi? Na hora que eu bati? Não pode bater aqui não, né? Então, assim, a gente escuta muito essa questão Acostumado com jornalismo que a gente bate. É Varela? do que A gente bate engorda, muito. engorda de ruim. E aí, assim, o que é que o metabolismo basal... Essa é uma dúvida minha, de Paulo aqui, ao vivão, essa dúvida. O que é que o metabolismo basal, ele influencia na pessoa que ela tem dificuldade para emagrecer e na pessoa que ela tem dificuldade para ganhar peso, que é o meu caso. O seu é basal, é? Não, o metabolismo basal, ele é quem O é metabolismo é destruído. O metabolismo basal é o que o povo diz, eu tenho um metabolismo lento. Né? O povo, O meu é basal, então. Não, o metabolismo basal, seja lento ou rápido, é basal. Mas assim, você pode ter um metabolismo lento ou um metabolismo acelerado. Tá? Geralmente, pessoas que realizam atividades de resistência, que ganham uma quantidade de músculo, né? Elas costumam acelerar o seu metabolismo. Existem algumas formas de se alimentarem, né, onde nós exigimos do nosso organismo que esteja trabalhando com uma certa regularidade, que também pode aumentar a sua taxa de metabolismo basal. A taxa de metabolismo basal é o quanto o seu organismo gasta para te manter vivo durante 24 horas. Quanto mais acelerado tiver, quanto mais ele gastar, melhor para você. Você vai consumir e não vai engordar. Por exemplo, aqui, na sua taxa de metabolismo basal, é que a gente fez antes de começar uma pesagem dele, um treino, para ver se a balança de bioimpedância estava funcionando. E aí fizemos de taço. Tá? A gente vai fazer de Paulo também e vamos fazer a minha aqui ao vivo. E aqui, nos dados adicionais da balança Embody, ela mostra que a sua taxa de metabolismo basal, o ideal para a sua idade e altura, seria entre 2030 a 2521. Porém, a sua está 2037. Então, era 2130 a 2521. A sua está abaixo.
Isso quer dizer que a sua está mais lenta do que o que deveria estar. A chance de você acumular... Porque o metabolismo, quando ele se lentifica, ele faz o seguinte. Caramba, a gente está passando por uma crise. Tássio não está comendo o que deveria comer. Lentifica o metabolismo dele aí. Aí você está lá segurando, porque você não quer engordar, você está comendo pouco, porque você quer ficar bonitão nas câmeras e no tal, vídeo. papapá, no vídeo. Quer se achar bonito que nem você estava se achando antes de achando começar bonito. e tal. Aí o seu metabolismo não entende. Porque ele entende que a forma de armazenar energia para você é igual no tempo das cavernas, em gordura. Ele não sabe que você tem geladeira, você tem disque pizza, iFood, mercado. Ele não sabe nada disso. O que ele sabe é acumular em forma de gordura. Então, como você está comendo pouco, ele não pode deixar você morrer. Ele vira para o sistema operacional e diz, lentifica tudo. Só que chega uma hora que tu vai comer, né? Tu tá comendo pouco, mas chega uma hora que tu vai comer. Só que quando tu vai comer, tu não manda um e-mail dizendo, ei, metabolismo, eu vou comer, acelera aí. Tu come, mas ele tá lento. Então, resumindo, ele pega só um pouquinho do que tu comeu para manter as taxas normais de todos os seus órgãos e diz, guarda isso aqui porque a gente não sabe quando ele vai comer de novo. Então, tu tá comendo pouco e provavelmente ainda tá engordando. É o que você falou. Eu como um pão e já engordo não sei quanto. É porque o seu metabolismo não sabe quando tu vai comer de novo. Agora, quando você molda isso de uma outra forma, quando você coloca o seu metabolismo para trabalhar e entendendo, ei, vai vir comida toda hora, fica tranquilo. Não precisa você se lentificar, não. Fica tranquilo, toda hora vai ter comida. Descobri meu problema. Sabe o problema sério que eu tenho? Eu não consigo tomar café da manhã. Não, eu não consigo, É meio eu não que um- gosto. é Eu meio já que um tinha te jejum. falado que a gente tinha que mudar isso, né? Lembra que eu tinha te falado? Mas aí, Agora, Aí ele na tem semana passada, teve uma pessoa que perguntou, não deu tempo da gente responder, sobre jejum intermitente. A gente já engata aí nesse pergunta. assunto, nessa Não. conversa, essa questão do jejum intermitente, porque eu faço jejum intermitente sem nem perceber. Hoje eu almocei 1h50, não comi nada, até não sinto fome. Agora, depois que eu começo a comer, meu irmão, entenda uma coisa. de noite, então, misericórdia. Durante muito tempo, o ser humano só comeu quando tinha fome. Tá? Não precisa ser mais assim. Ainda hoje, existem muitas pessoas que só bebem água quando tem sede. Você só coloca combustível no seu carro quando acaba? Não, né? Por que eu só vou colocar comida no meu organismo quando eu tiver com fome? Será que já não tem alguns órgãos que estão sentindo falta? Será que a taxa que eu precisava de energia para esse corpo que cada dia trabalha mais não precisava estar em alto o tempo inteiro? Por que eu vou deixar o tanque de combustível do meu veículo ir lá no reserva para depois eu encher? Por que eu vou esperar ter sede para eu colocar água para dentro do meu organismo? Então eu acho de verdade que a gente precisa mudar um pouco a forma de pensar. E eu costumo dizer que tudo é mentalidade. Na hora que você muda a sua mentalidade, você começa a de verdade se cuidar como uma de suas prioridades. Mas é tudo diferente do que a maioria das coisas que a gente pensava. Tudo isso que eu falo hoje são coisas que eu aprendi nos últimos 5 anos, 6 anos. E a gente começa de verdade a mudar o que a gente vem fazendo, porque tudo que você vem fazendo tem te trazido o resultado que você tem tido até hoje. E aparentemente você vive correndo atrás do próprio rabo. Eu emagreço ou engordo, emagreço ou engordo, emagreço ou engordo, emagreço ou engordo. Não precisa ser assim. Mas eu preciso fazer diferente, porque se eu continuo fazendo da mesma forma, eu continuo tendo o mesmo resultado. A partir daí, eu já continuo com o jejum intermitente que você falou. Existem algumas técnicas, algumas estratégias para a pessoa emagrecer. O jejum intermitente tem sido utilizado por muitas pessoas, com muito bons resultados. Eu, particularmente, não sou uma pessoa que pratico e não gosto muito da forma com que o jejum intermitente atua, embora, graças a Deus,
eu não prescrevo dieta, tá? Eu tenho uma nutricionista que é top, que todo mundo é apaixonado pela forma com que ela trata os pacientes, além de ser uma pessoa muito bonita por dentro e por fora, que ela passa as dietas, tá? Mas eu, da forma com que eu gosto de conduzir as coisas, eu não gosto muito de dietas restritivas, levando em consideração o que eu falei agora do metabolismo. Então eu prefiro dietas que não sejam restritivas, entende? Mas aí é uma preferência minha. Eu não digo em forma alguma que o jejum intermitente não dá resultado. Eu só acho que a vida é contínua. Eu não posso permitir que a minha estratégia sempre esteja pautada em cima do jejum intermitente, porque eu preciso ganhar músculo para a velhice. Eu preciso ter força nesse corpo para me carregar para ir um banheiro sozinho sem cair no meio do corredor. E eu não vou conseguir ter um resultado adequado, ganhar músculo, suplementar, se eu tiver a dieta restritiva o tempo inteiro. Por um período, geralmente é algo até bacana, embora eu prefira outros tipos de dieta. Eu fico até com dúvida em relação ao jejum intermitente. Ele seria ruim justamente por... Seria ruim entre aspas, né? Mas assim, ele influenciaria negativamente na questão do metabolismo basal? Por essa questão de... Exatamente. Entenda uma coisa. O seu metabolismo basal... Pronto, vamos lá. Vamos falar de jejum intermitente, vamos falar de metabolismo basal e vamos colocar mais uma coisinha aí junto nesse bolo. Efeito sanfona. Gente, o seu metabolismo... O pós é horrível do efeito sanfona. Tive que tirar todas as estrias e tirei tudo. Aí. Eu fiquei 4 meses na estética, eu tirei todas as estrias. Qual foi a clínica? Pode fazer. A Bela Físio. Pode Gente, fazer só, merchan aqui. a Bela Físio me ajudou demais, porque eu emagreci, engordei. E chegou uma hora que minha pele estava flácida. Eu tava parecendo uma zebra, cheia de estria. E aí, com aquele negócio de carboxiterapia, tirou todas as estrias. Aí tem um negócio de radiofrequência. Aí minha pele tá legal. Pronto. Mas já tô começando a... Pronto. E já está começando a produzir mais estrias. Não voltaram, não, graças a Deus. Então, entenda uma coisa. Quando você tem lá o seu peso, tá, gente? Seja lá qual peso você tem agora e você quer emagrecer. Imagina lá quando você estava com aquele seu peso. Aí você foi lá e emagreceu. Perdeu lá 20, 30 quilos. O seu metabolismo vai querer te jogar de volta para aquele peso de qualquer forma, porque ele entende que aquele é o seu peso ideal. Ele entende que naquele momento que você emagreceu, você está sem reservas. Se acontecer alguma coisa, você pode morrer. E sabe quanto tempo ele vai te acompanhar como se fosse a tua sombra? Até entender de que aquele peso que você perdeu é o seu novo peso ideal? 2 anos. Então tem que manter 2 anos ali Então, pra... você emagreceu, você tem que manter no mínimo 2 anos. A partir dali, você para de ter o efeito sanfona querendo te jogar naquele outro peso. Beleza. Mas ele continua ali. Já com menos força, mas continua ali. Isso quer dizer o seguinte, lembra da contabilidade que eu falei? É o que eu como, é o que eu gasto versus o que eu acumulo. Se eu, a partir dali, eu digo, agora é a festa do Bundalelê. Eu vou comer tudo que eu quiser Emagreci, e já foi. vou matar Emagreci mesmo. o Já churrasco. passou os 2 anos que o doutor falou. Ó, metabolismo basal já morreu. Vou-me embora. Não morreu. Ele diminui a força. Mas ele não morreu. Ele está ali. Ele é o fiel da balança da contabilidade entre o que entra e o que sai. Qualquer pessoa que queira emagrecer, ele tem que ter um déficit calórico. Ele precisa ter menos calorias consumidas do que gastas. Toda pessoa que queira ganhar, ela precisa ter um superávit calórico. E quem quer manter, obviamente, quer manter a balança ali no 0 a 0. Ó, tem muitas participações aqui, eu tô amarradão aí nesse tema, acho que todo mundo que tá acompanhando também já aproveita, porque a gente tem um encontro marcado toda quinta-feira, então você já vai divulgando para as pessoas que precisam emagrecer e precisam ter esse choque de realidade. Eu tô falando isso porque a Emily falou assim, eu estava precisando desse choque de realidade depois de 2 semanas procrastinando. Então esse choque de realidade é importante para que você
a partir de agora, a partir de hoje, comece essa novidade de vida, né? Ô, doutor, quem tá aqui muito feliz é a Morgana Carvalho, que tá aqui dizendo o seguinte: esse médico é top. Louva a Deus por sua vida, doutor Marcos. Obrigado por tudo. Obrigado, Morgana. Um abraço. Abraço a todos que estão ouvindo aí, estão vendo. É realmente muito gratificante encontrar cada um de vocês e saber que eu pude fazer a diferença na vida de cada um de vocês, ajudando vocês a encontrarem o que talvez nem vocês acreditavam que estava aí dentro de vocês. Mas estava. Eu provei que estava. A Emily falou isso aqui agora. Ela falou que ela achava que ela nem tinha mais metabolismo. Mas você tem metabolismo, sim, viu, minha E filha? dá para acelerar ele muito, botar ele para correr. Ó, tem uma pergunta aqui. A Jace perguntou assim: o que é mais importante na hipertrofia? Preciso saber disso também. Tô nessa luta. Seu objetivo é crescer? Cara, meu objetivo é crescer de forma saudável. Porque às vezes as pessoas pensam, dizem assim, né? Pra quem é magro, falo que eu já escutei, você precisa engordar, você precisa ganhar peso. E eu não quero engordar. Ô, língua desgramada do Eu povo, não quero né? engordar, eu quero ganhar músculo. Quem tá gordo, o povo fala porque tá gordo, tem que emagrecer. Tem que Quem tá emagrecer. magro tem que engordar. Você nunca vai estar satisfeito pelas pessoas. Você tem que se basear, você tem sempre que olhar as horas Você quer no crescer seu o relógio. músculo. Eu quero crescer os músculos, eu quero ganhar músculo, eu quero uma hipertrofia muscular e eu, de preferência, quero diminuir a minha taxa de gordura corporal, que é algo Misericórdia. que a gente vai ver daqui a pouco ali. Meu Deus do céu. Ele vai ter menos objetivo gordura diferente. no corpo do que Graciane Barbosa, não é possível. Porque esse homem, né, ele só tem gordura se for na língua e na E é orelha. algo que as pessoas se enganam, né? Porque minha taxa de gordura corporal, a gente vai ver daqui a pouco ali, meu Deus do céu, ao vivo, mas a minha taxa de gordura grande? corporal, É muito? ela não é tão baixa quanto eu imaginava. Vou nem dizer a minha. É aquele aqui. negócio Não do- fale o meu do- peso, viu, é doutor? aquele- Pelo amor de Deus, eu vou perder meus patrocínios tudo. É aquele, Eu né, vou Mas você vai ganhar patrocínio de comida, vai ganhar de Eu fui restaurante. mais. Eu não é o aguento que ele mais ganhar tem, pô. Então, Ó, tá explicado. na verdade, o que Paulo está falando é exatamente a questão do falso magro, né? Ou da falsa magra. Onde você acha que a pessoa é magra porque você vê ele fino. Mas, na verdade, ele tem muita gordura. Poxa, Ele tem muita gordura. E, assim, a pergunta foi sobre hipertrofia, né? Sim. Então, entendamos uma coisa, gente. Hipertrofia, ganho de músculo. Qualquer uma pessoa que me segue no Instagram, Márcio RR Santana, tem uma foto lá que mostra eu com 30 anos, 122 quilos, 36 anos, 83 quilos. E hoje, aos 43 anos, 102 quilos. Perceba quanto eu ganhei de músculo, gente. Olha quanto eu ganhei de músculo. Ganhar músculo é mais difícil do que perder gordura. Depende de muito mais disciplina. Você tem que treinar diferente, você tem que descansar diferente, você tem que se alimentar diferente e você tem que suplementar. É muito comum as pessoas quererem atalhos. Não existe atalho. Coisa que eu mais escutei, eu escuto, e me desculpe, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho vergonha do meu passado. Eu era uma pessoa preconceituosa. Eu era uma pessoa que procrastinava e jogava, falava que a questão de que as pessoas conseguiam o que conseguiam porque usavam bomba. Era uma coisa que eu escutei muito e é o que eu falei também, mas usando bomba é fácil conseguir. Gente, Todo mundo fala isso. eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando se fala bomba, todo mundo está falando de substâncias anabólicas. é a famosa vacina de Covid do banheiro da academia, né? Ai, Paulo. Tá vendo? Entrou na brincadeira Posso fazer rapidinho, uma tá vendo? pergunta polêmica antes de você entrar? Pode. Tu já tomou anabolizante? Pronto. Eu ia falar exatamente sobre isso. Substâncias anabólicas. Você sabe qual é a substância anabólica mais potente no Brasil, pelo menos? Oxandrolona? Sabe? Não, antes fosse. Estanazolol? Quer continuar chutando?
Eu sei tudo aí. Quer continuar Nunca, chutando? nunca tinha usado, entendeu? Um amigo meu, né? Um amigo meu Um amigo comprou. meu que tomou. Pronto, insulina. Hã? É. Insulina. A insulina que o pessoal do Insulina. diabetes usa, a canetinha de... A insulina. Obviamente que o ideal é a insulina ultra rápida. A insulina ultra rápida te faz ganhar músculo como um cavalo. Alguém tem preconceito com insulina? Caramba, tô É uma impressionado com droga essa... anabólica. Alguém tem preconceito contra a insulina? Não, né? Caramba, Entenda não sabia uma disso, coisa. Substâncias anabólicas são uma coisa. Eu entendo que bombas geralmente são substâncias que até são anabólicas, mas não são liberadas pela Anvisa ou pelos órgãos reguladores. Oxandrolona, você compra em qualquer farmácia de manipulação. É uma droga anabólica. É uma droga anabólica. Quem que faz atividade física, quem é que quer ganhar músculo que nunca tomou oxandrolona? Eu já tomei. Então, assim, sim, já Na tomei. força, né? É bom. Já tomei algumas substâncias anabólicas que são direcionadas e são permitidas. Paulo trabalha comigo e sabe que eu prescrevo coisas que as pessoas compram em qualquer farmácia. A receita sai do meu consultório e compra em qualquer farmácia. Legalizado, sem problema nenhum, permitido no Brasil de utilizar. Nós sabemos que existem substâncias que fora do Brasil são legalizadas e no Brasil não são. Infelizmente, a gente não pode utilizar. Mas eu quero perder gordura, aí eu vou tomar substância para perder gordura. Eu quero ganhar músculo, eu não vou usar substância para ganhar músculo? Tá, eu não vou ter músculo. Daqui a pouco eu vou ter um joelho falido, com artrose, e vou ter que botar prótese. Aí tá bom? Às vezes é o preconceito. Semana passada eu dei 3 palestras sobre transtornos psíquicos no envelhecimento. Eu adoro esse tema de longevidade. E uma das coisas que eu falo sempre é sobre a importância da manutenção dos músculos na velhice, para que a gente não tenha sarcopenia e tudo mais, e não saia caindo por aí, tendo fraturas. E tinha algumas pessoas idosas na palestra e tinha algumas pessoas mais jovens. E aí eu peguei no slide e coloquei um carro de Fórmula 1 e um carro de passeio. E aí perguntei o que as pessoas estavam vendo. Aí umas falaram potência, um outro carro mais confortável, não sei o quê, papapá. Aí eu perguntei, alguém tem dúvida de que o carro de Fórmula 1 é alta performance automobilística? O povo não. Alguém tem dúvida de que todas as tecnologias que foram trazidas para esse carro de passeio, carro do dia a dia, primeiro foram desenvolvidas no carro de Fórmula 1? O povo não. Eu falei, alguém daqui se sente seguro para pilotar o carro de Fórmula 1 a 400 km por hora? O povo não. Eu falei, alguém daqui consegue andar com esse carro aqui de Fórmula 1 nas ruas com quebra-mola, com buraco e tal? Não, pô, o fundo do carro vai cair, não sei o que e tal. Eu falei, é desarmônico, né? É. Mas ninguém tem preconceito, certo? Certo. Aí no próximo slide eu coloquei um fisiculturista e uma fisiculturista e coloquei 2 pessoas, uma mulher e um homem, musculosos, mas não ao estágio de estarem como fisiculturista. Aí eu falei, e agora, o que vocês veem? Ai, não sei o que e tal. Aí já veio os preconceitos, né? Falei, gente, entendamos uma coisa. A gente não quer ter dor de coluna, a gente não quer ter dor de joelho, a gente quer ter longevidade, a gente quer ter autonomia, a gente quer envelhecer como os japoneses envelhecem. Qual o problema de que essas pessoas que chegaram a alta performance muscular não é o que eu quero? Acho que fica desarmônico. Porém, qual é o problema de eu aprender com essas pessoas e ganhar para mim um pouco mais de músculo para proteger o meu joelho ou minha coluna com quem aprendeu de verdade, com quem mostrou o resultado? Porque a gente só escuta de quem tem resultado. Chegue em um cardiologista que te manda parar de fumar
E quando você está ali pagando a consulta, não sei o quê, quando você vai saindo, ele está no estacionamento fumando. Você vai confiar nele? Nunca. Ele te falou certo. Você tem que parar de fumar, independente do erro dele. Mas ele não gerou resultado. Ele não se transformou em uma autoridade na sua vida porque ele está fazendo exatamente o que ele te disse para não fazer. Então eu quero um músculo. Quem é que mostrou resultado? Quem é que é autoridade no assunto? E, gente, vamos largar de preconceito. Deus, na sua infinita sabedoria, deu uma vida para cada um, para que cada um viva com a sua. Se o fisiculturista decidiu ser fisiculturista, e eu vou dizer uma coisa, gente, é uma vida com muita restrição. É um esporte muito difícil. Muito. Eu tenho muita disciplina, eu não imagino ter disciplina a chegar nem perto de competir. Então, por favor, como um conselho de quem quer que vocês vivam melhor, e para viver melhor não é só a parte física, não. Tem que ser a parte emocional, espiritual, e conviver em uma sociedade é aceitar o diferente para ser aceito também. Eu acho que essa questão do respaldo, né? Ela é importante. Tem uma frase que eu costumo muito dizer, que é: palavras convencem, mas o exemplo ele te arrasta. Bonita essa aí, hein? Pode Vai ficar salvar no essa. livro também, Coloca, né? coloca no corte isso aí. Ele é esponja, ele pega tudo mesmo. Esse menino vai ser um fenômeno, viu, rapaz? E eu costumo muito falar isso, porque assim, eu treinava, aí ia pra academia 2 meses naquele foco e depois eu parava. E aí depois voltava gradativo e ficava sempre nesse vai, não vai, treina um tempo e para. E aí eu comecei a trabalhar com o Dr. Márcio e, cara, esse cara me faz acordar 3h35 da manhã pra tomar um café, tomar um banho, me arrumar. E encontro ele na casa dele sério? e a gente vem treinar Eu sou um em mago. outra cidade. Você malha que horas Pra aqui em chegar Diagrava? 5h30 da manhã. 5h30 dá pra Então, assim, acordar. a gente É que vem ele tem que acordar mais cedo pra ir vir. até lá em casa, aí deixa o carro dele lá e a gente vem junto pra cá. Então ele acorda 3h30 pra chegar lá em casa 4h15, Nunca 4h30. na minha vida que eu ia me imaginar saindo 4 horas da manhã da minha casa, tudo escuro, pra ir treinar. Com roupa de academia. E aí eu fico pensando assim, que também massa isso ele aí, poderia velho. também me aconselhar. Fala, Paulinho, já que sua rotina de trabalho não te permite treinar durante o dia, acorde cedo e vá. Mas se ele fosse um cara que esse horário tava dormindo, eu ia olhar e falar, esse cara é maluco, eu não vou acordar esse horário pra treinar. Ele não acorda. Ele tá dormindo e quer que eu vá. Mas aí eu ligo pra ele 4 horas da manhã pra falar, chefe, tô saindo de casa. Ele atende e fala, beleza, vou tomar um banho, tô te esperando. Então, assim, Que não massa, tem como velho. você não seguir um conselho de alguém que você olha e vê o resultado. E vê que a pessoa também segue aquilo que ela prega. E eu vou te fazer uma pergunta, Paulo. Porque pra mim é muito legal ver alguém cuidando do corpo, como você está cuidando do seu agora, e muitos pacientes nossos estão cuidando também. Mas assim, quantas vezes você já viu falando que na verdade não tem nada a ver com o corpo em si, que é uma mudança de mentalidade. E aí eu te pergunto, desde que você começou a trabalhar comigo, desde que você começou a ouvir as coisas que eu tento pontuar, sem me intrometer na sua vida, tentando dizer, olha, eu acho isso, eu acho aquilo e tal, tentando te incentivar. Quantas coisas na sua mente, na forma com que você pensava das coisas, você modificou desde o momento que você começou a agir diferente? Quantas coisas você atraiu diferente a partir do momento que você começou com responsabilidade fazer o que devia ser feito? Mudou completamente. Principalmente nessa questão de foco, de incentivo, que eu passei a entender que todos os resultados que eu quero dependem de mim. E eu passei a, como eu costumo dizer, fazer uma analogia, eu passei a olhar as horas pelo meu relógio e não pelo dos outros. Show. Porque às vezes a gente olha para o resultado dos outros e pensa, poxa, eu queria esse resultado. Eu queria até barriga igual de Caio Castro. Não consigo. Só que não podia ser igual a ele para pagar a conta, né? Eu gosto de não pagar a conta também. Eu gosto de coisas grátis. Mas assim, eu passei a entender que, poxa, esse resultado que eu quero aqui depende só de mim. E aí eu comecei a trabalhar minha mente através disso. Então, assim, hoje eu acordo. Agora você tem uma responsabilidade. Antigamente, eu, pra acordar pra trabalhar,
era complicado. Eu tinha que colocar o alarme para tocar o tempo todo. Às vezes meus pais iam lá e me davam cutucada de manhã para acordar. E eu acordo hoje 3h30 da manhã, me arrumo e vou treinar por conta própria, porque eu quero. Agora, mentalidade, gente. E eu não sou obrigado. Mas ele tem a responsabilidade agora de influenciar outras pessoas a fazerem a Com mesma certeza. coisa. Exatamente, Com claro. certeza. A minha ideia, Porque gente... o sentido é esse, né? A minha ideia é essa, porque assim, eu só sou um grãozinho só. Só um. Eu quero influenciar o máximo de pessoas que tiverem ao meu alcance. Mas se essas pessoas influenciarem outras, e essas outras, provavelmente nós teremos pessoas muito mais longe, afastadas, libertas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, Parkinson, Alzheimer, 5 tipos de câncer gastrointestinal, infarto, derrame, demência senil, dores crônicas, a baixa autoestima. Será que tá bom, gente? Será que tá bom um mundo com menos dessas coisas? Será que é pedir muito que a gente tente fazer pelos outros, influenciar os outros? Porque, como o Paulo falou, exemplos arrastam. E eu vou dizer uma coisa, as árvores na natureza que mais são duradouras são as árvores frutíferas. E elas dão fruto para os outros. E esses frutos viram sementes. Alguns deles. Mas antes dela dar frutos, é muito importante de que essa árvore se fortaleça. Na hora que você se fortalecer, você vai dar muito mais fruto. E esses frutos vão ser muito mais saborosos. E esses frutos saborosos vão ser muito mais bem aproveitados e talvez se transformem em muito mais sementes. Show de goiaba isso aí que você falou. Você falou de semente, eu não vou nem falar show de bola, vou falar show de goiaba. Ó, Selma Souza tá aqui perguntando, doutor Márcio, onde fica o seu consultório? Ela tá aqui dizendo que tem lúpus e tá com artrose no quadril e no joelho. Olha só. Bom, ela é aqui de Camaçari, viu? Tá, eu atendo em alguns lugares, tá? Acho que o mais próximo para você é lá na Bela Físio, em Dias Dávila. E atendo também em Mata de São João. E meu consultório mesmo, né? E a clínica que a gente está terminando de montar agora é em Salvador, ali no hangar business, perto do aeroporto. Mas eu vou na página da bio lá do Envelhecimento Saudável BR, né, no Instagram, tem o telefone de marcação, tá? Eu acho que é o mais fácil. Ou então faz contato com a gente aqui pelo Instagram, a gente sempre costuma responder, tá bom, meu anjo? Vai ser um prazer poder tentar te ajudar. Existem algumas doenças autoimunes, como o lúpus, por exemplo, que às vezes não tem cura, mas tem controle, tá? Tem controle dos sintomas onde você vive com muito melhor qualidade de vida. E a questão dos artroses, tanto do joelho quanto do quadril, tem muito a ver com o desgaste. E esse desgaste sempre tem a ver com sobrecarga, porque muitas vezes nós não temos as orientações adequadas de como cuidar de cada articulação. E aí vai ser um prazer poder te ajudar, tá bom? Paulinho, vamos, enquanto a gente continua aqui, vamos lá perder sua vergonha, vai lá se pesando lá. Ele coloca lá os dados, já imprime É isso. O Márcio não tem uma câmera aqui só pra gente filmar ele indo lá, não? A gente não consegue, não? Só virar ao vivo mesmo aqui a câmera. Vamos lá. Pra ele ir lá. Ao vivo se faz assim, né? Esse menino da voz. Improvisa, aí vai vai. fazer comunicação, viu, rapaz? Que eu tô achando que alguém vai mudar de área. Esse homem é comunicador. E por que não os dois? Faz os dois. O que me Você não vai conseguir namorar. O que me Daqui a pouco a gente fala sobre Deixa isso. deixa eu levantar. Levantar. Falou de namorar, ele já tá quer levantar. Você pode ir com seu microfone e continua funcionando lá. É só tirar o fone aí e continua. Ele tá indo lá, ele tá direcionando pra balança de bioimpedância. Pode falar aí, viu, doutor, que tá todo mundo... A balança de bioimpedância, na verdade, ela é uma forma de nós termos uma condição de avaliar da melhor maneira possível a composição corporal de um ser humano. Então a gente avalia exatamente
do que está composto esse corpo, né? Pode ser mais músculo, mais gordura, como que está a gordura visceral, São Paulo mesmo, a gordura visceral, e a gente vai avaliar isso aí. O metabolismo basal também, ela dá, né? Então vamos... Aí tá ali a altura, né, velho? A altura, Paulo tem 3,25 m. Explique, doutor, para quem tá ouvindo, que o pessoal tá só me vendo aqui por enquanto tá colocando a câmera. Ele vai colocar quais informações nessa balança? Nessa balança, ele digita ali, além do nome, a idade e a altura, e se é do sexo masculino ou feminino, porque tem a mudança, né? E a partir daí, a balança faz toda a avaliação. O pessoal já tá conseguindo ver ali no... E aí você perceba que Paulo, ele é extremamente magro quando se olha. Porém, se você for avaliar, ele queria ter menos gordura. Ele daqui a pouco ele quer zerar a gordura. Beleza, Paulinho. Essa balança é top, viu? E fofoqueira. E conta tudo, né? Conta tudo. Agora é sua vez agora. minha vez? Segura o celular dele, Paulo, pra gente... Tá. Segura ele. Eu vou- Ele tá na live no Instagram. Eu vou me pesar, vou tirar... Ah, não posso tirar o paletó porque tá Por a causa do lapela. mic. É. Mas vamos lá. Todo mundo vai participar. Vai ver quem tá com a... Tem uma pontuação Agora- aqui, né? Tem uma pontuação, aí Vamos bora e ver dá uma quem que tá. pontuação. Eu quero ganhar, viu? Eu sou altamente competitivo, viu, família? Eu Você sei que eu não marcou vou quanto ganhar. aí? 80. Tá. 80. Aí, você ganhou de Paulo. Já não fico Por exemplo, último. olha aqui. Olha aqui. Você deu 80, Paulo deu 75. Ganhei, Paulo. Agora, por quê? Tão importante quanto o peso e tal, é a quantidade de gordura, de músculo. Você tem 44,4 de músculo. Ele tem 44,4 o quê? Que são quilos. quilos? Aqui é quilos. Caramba, eu tenho 44 quilos de músculo, gente. E ele tem Ele tem 38. 38. Então, assim, Fala o peso também, fala o peso também. o Não, seu, sem o seu é 82,9. Ele. Alguns, Paulo, você está chegando agora. alguns a mais. Você não pode arrumar intriga, viu, Paulo? Vamos lá. Agora o meu, vamos ver, né? Eu vou. Essa balança é um fenômeno, viu, doutor? Ô, Tássio, Ah. sabe quantos quilos eu tô aqui batendo? Quantos? 103,500. Caramba, velho. Eu tô procurando aqui onde tá meus quilos aqui. Achei. Você tem quanto de altura, doutor? 187. 187. E ela é ousada, ela vai falando tudo, essa fofoqueira, né? É fofoqueira aqui, velho. Botar ela na calçada. Oxe, ela vai contar a vida de todo mundo. E é bacana aí que tem a parte de pisar só o calcanhar, tem a parte de colocar digital ali. Você tá vendo ali que ele tá com as mãos, né, segurando na balança. E ela já manda a impressão com todas as informações, todos os dados, né, doutor? É. Já vai sair ali na impressora. Rapaz, a equipe é boa, a equipe montou a balança ali, viu, Márcio? Você daqui a pouco vai subir na balança É, pra Marcinho, aproveitar vou pra, pegar Marcinho aí pra também. fazer já, porque não é todo dia que você tem um médico especializado na longevidade. Eu acho esse nome tão bacana, velho. Longevidade é bacana, né? Dá a impressão que, tipo assim, ó, eu tô cuidando de muita coisa, mas eu vou cuidar do meu futuro. Isso. Que é o bacana, né? Você cuidar do seu futuro na certeza de que você vai viver bem, né? Vamos lá ver. Qual foi a sua pontuação? Aqui bateu 98. Pelo tanto de roupa. Velho. E assim, ó, você quer ver uma coisa? Se não tivesse com tanto de roupa, ia bater Tanto de 100? roupa, eu bati 103 hoje cedo. Sério, velho? Será que a gente não consegue tirar esse paletó, não, Marcinho? Que também influencia a questão do. Consegue? Aí você coloca o microfone aqui no... Vou. Caramba, deu 98. Não tô vendo isso não. Só me pesar de novo.
Ele tem 50 quilos de músculo. Meu amigo, 51. Ele tem 50 quilos de músculo. 51 e meio. E tem, vai dar menos peso, né? Só com esse... é justamente isso aí que Que faz a influencia- diferença, né? Que faz a diferença da pessoa não se basear só na balança em casa. Tipo assim, poxa, perdi e ganhei peso, perdi e ganhei peso. E outra coisa, Paulinho, a pessoa que se olha com 103 quilos, ela vai achar o quê? É gorda. Tô gordo. Mas quando vê que só tem músculo, não é mais gorda. Cara, que incrível isso aí, rapaz. Ó, você que tá assistindo, entra em contato aí no Instagram pra você fazer também essa avaliação. Pra saber, porque de repente você pode achar que você tá mal e tá bem, viu? Exatamente. Você pode achar, pô, eu tô com 100 quilos e não tô legal. E que legal isso aqui, viu? Entre em contato aí, @envelhecimento saudável BR, lá no Instagram. Entre em contato com a gente, tem um telefone para marcação. Agende sua avaliação e tenha certeza que são coisas que vão te ajudar a entender o que é que você precisa melhorar, o que é que você precisa colocar como propósito. E a partir daí... Ó, é rapidinho, ali já conseguiu. Já. É muito rápido, é muito rápido. O povo fala assim, exame de bioimpedância, fala, meu Deus, é um exame que não sei o quê. Eu mesmo É coisa falei de que eu não queria fazer, 5 não. minutos, é coisa de 5 Ele tava morrendo de medo. Talvez eu tava com muita gordura, mas eu vi que o músculo tá legal, né? É só continuar, né? Só dá. E assim, o que eu falo, Tarso, a gente precisa parar de buscar atalhos. Tem que buscar atalho não, velho. Faz o que tem que fazer, você sabe o que tem que fazer. A partir do momento que você faz o que tem que fazer, você não falha, não erra. E o interessante Ô, também... gente, deixa eu pegar um minuto aqui pra falar da qualidade do estúdio dos meninos aqui, rapaz. Parabéns, viu, Sanso? excelente. Bem Massa, demais, viu? meninos, que orgulho, que honra estar com vocês aqui, viu, rapaz? Que estrutura incrível. E eu ia falar justamente sobre a questão Chegou a 100, foi? da gordura. Da gordura. Manteve, melhorou alguma coisa, mas manteve 98. A questão da Foi gordura é incrível porque, assim, Dr. Márcio, ele tem 103 quilos, não é isso? Eu tenho 82,9. 83 quilos. 73 quilos? 83 quilos. E aí, assim, eu tenho 14 quilos de gordura, ele tem 17. Então, Seu percentual de gordura deu quanto? meu percentual de gordura deu 16,1. 16,8. O meu 16,7. Ah, gente, vamos mudar o tema, que eu não vou dizer quanto foi que deu o meu. Então, cara, e a gente E aí, deveria ter perceba trazido- uma coisa, aqui embaixo, Tasso. Aqui é a quantidade de calorias que você poderia consumir durante o dia, certo? 2.847. Que incrível isso aqui, velho. Para você não engordar. Em comida é muita comida. O problema é que a gente quer comer besteira. Aí, besteira, rapidinho você acaba com essas calorias. Eu posso comer 3.186 calorias por dia. Isso aqui são quantidades, é? É, Por exemplo, perda de caloria. É isso, quanto é que você fazendo, praticando isso aí. Taekwondo, eu sou campeão baiano de Taekwondo. É? Tem Taekwondo há muito tempo. 533. Basquetebol, ciclismo, olha, tá na moda aí o ciclismo 320. Ele dá alguns exemplos de esportes e massa, o quanto velho. você vai perder de acordo com 30 minutos de duração em cada esporte desse. Raquetebol, natação. Todos os esportes que Que massa, velho. basicamente são feitos nessa intenção de perda de calorias. E aí ele dá é esse onde eu exemplo. digo, a gente fica às vezes só pesando na balança normal e caminhando em volta da quadra. E acha que vai dar certo. Cara, as coisas evoluíram. O trabalho da gente não é mais o mesmo, a forma com que a gente estuda não é mais a mesma, a forma com que a gente vive não é mais a mesma. Eu vou achar que eu vou emagrecer igual antigamente. Ô Tasso, e quem tá ouvindo a gente, vocês têm ideias de qual era a expectativa de vida? Qual era a expectativa de vida de um brasileiro em 1950? Não faço a mínima. Eu sei que era pouca. Cerca de 40 e poucos anos. 43 anos. Resumindo, eu só ia viver algo em torno de 43 anos. Então, para que eu ia cuidar tanto do meu corpo? Se com 43 anos, 42, 43 vai sentido, né? morrer. Tá inteiro, Então, né? eu não precisava. Sabe por quê? Eu já ia estar no bico do urubu já. 43 anos, eu estava ferrado. Agora, se você vai pegar um carro, Tasso, e vai sair daqui, nós estamos em Camaçari, Bahia,
você vai sair daqui e vai para Dias Dávila. Você se preocupa muito com o carro, em fazer manutenção e tal, em ver pneu e tal. Daqui para Dias Dávila, não, né? Aqui do lado, né? Agora, se você vai sair com esse mesmo carro e vai para o Rio Grande do Sul. Caramba. Aí você precisa de uma preocupação, uma logística, né, diferente, né? Porque assim, cara, eu vou para o Rio Grande do Sul. Eu vou direto. A máquina. Não, vou forçar a máquina, vou andar muito mais. Mas assim, eu vou direto. Eu vou parar para dormir aonde? Eu vou abastecer aonde? Eu vou sozinho, eu vou com criança, eu vou com idoso. Então, assim, a estratégia para uma viagem maior tem que ser diferente do que uma estratégia de uma viagem menor. Uma programação mais... A programação tem que ser diferente. Quando eu falo de que a longevidade em 1950 tinha a ver com 42 anos, 43 anos, era uma viagem curta. Eu não precisava me preocupar muito, porque eu ia trabalhar até o momento que eu ia me aposentar, iam me encostar lá no aposento da casa e eu ia morrer. Agora não. Eu vou viver algo em torno de 80 anos. É quase o dobro. Ou eu me planejo, ou então ferrou. Não vai dar certo. E com o convite que eu faço para todo mundo que me escuta falando disso, que entra no meu consultório, o convite é o seguinte: organize e monte a sua estratégia para que o seu caminho, para que a sua estrada seja o mais longa possível. Esse exemplo que você deu, quando ele perguntou assim, você deixa faltar o combustível no seu carro? Eu não deixo faltar porque a gente sabe que se deixar faltar ou se ficar combustível baixo, o que é que vai acontecer? Vai queimar a bomba de combustível. Sobrecarregar o carro. Vai queimar, não tem conversa não. Se você ficar o tempo todo o carro faltando combustível, a bomba queima. Então, assim como o carro, a gente tem que pensar também da mesma forma no nosso corpo. E por que a maioria das pessoas não pensa? Por que você acha que a maioria das pessoas não pensam? Você durante um tempo não pensou, agora pensa. Paulo talvez durante um tempo não pensou, agora pensa. Eu durante um tempo não pensei. Por que você acha que a maioria das pessoas não pensa? Qual é o seu chute? O que você acha que passa na cabeça da pessoa ali que ela não pensa nisso? Ela pensa em não estragar o motor do carro, a bomba do carro lá. Mas ela não pensa no carro, no único veículo que vai levar ela para o final da vida, que é o corpo dela. Por que você acha que as pessoas não pensam assim? Eu acho que as pessoas não pensam porque elas não conseguem vislumbrar o futuro, né? É a mesma coisa você falar assim, e quando você for avó, você vai aguentar segurar seu neto, então naturalmente você vai transportar-se para aquele momento que está lá na frente e que se você não se cuidar agora na frente, você não vai ter a possibilidade de desfrutar desse momento. Exatamente. Eu acho que essa prospecção que as pessoas não têm. Essa projeção. Você se projetar no futuro e entender como que você quer. Paulo falou um negócio no começo muito interessante, que é a questão de assumir a responsabilidade do futuro dele. Qualquer pessoa que assume a responsabilidade e se transforma, como Augusto Cury fala muito bem, o autor da sua própria história, essa pessoa provavelmente, se ela entendeu realmente isso, ela vai fazer com que a história dela seja muito melhor do que se fosse escrita por outras pessoas. E eu acredito que as pessoas não conseguem pensar no próprio corpo como pensam no próprio carro, porque elas de verdade não conseguem enxergar e cuidar delas como a mesma prioridade que ela cuida dos outros. E aí volta aquilo que eu falo, de que a maioria das pessoas são especialistas em cuidar dos outros e deixam elas para segundo, terceiro e quarto plano. Tem uma notícia ruim para dar para vocês. Eu quero ver igual o Jô Saiba, todo mundo... Chegou a hora de dar tchau. E eu queria deixar, antes de dar tchau aqui, tivemos 2 comentários extremamente importantes. Aqui no YouTube também tá lindo. É no YouTube mesmo. É no YouTube? De 2 pacientes excepcionais do Dr. Márcio, que é a paciente Júlia e a paciente Clara, marcaram presença aqui no YouTube. Mandando papai. mensagem pro papai. Oh, coisa linda. Papai ama muito, viu? Ó, aqui, ó, do jeitinho que vocês gostam aqui, ó. Coraçãozinho diferente. E a gente não poderia deixar de fora. Beijo.
Só agradecer, né, velho? Eu acho que tá cada dia melhor. Eu tô felizão por estar aqui. Deixa eu aproveitar e falar pra você o seguinte, ó. Amanhã eu vou estar junto com essa equipe Produções no Moria Hall, num grande show com a maior banda de rock da história da música gospel, que é a Oficina G3. Quero convidar você também para estar participando com a gente. Dá tempo de comprar seu ingresso. Clica aqui, compra seu ingresso. Eu vou estar lá amanhã com você, celebrando nosso Deus. E dizer para você, doutor Marcos, que eu tô feliz, já ansioso por quinta-feira. Eu quero só saber se você vai conseguir um ingresso para Paulo. Se não conseguir ingresso pra mim, eu vou contar a vocês aqui no próximo podcast. O meu peso. Na próxima quinta eu vou falar o peso dele aqui, tá? Então se vocês não me verem, não venham postar story no show amanhã. Sabe que se não me deu. E aí pode vir na quinta-feira que vem que eu vou falar o peso dele aqui. E o que você achou do nosso calor hoje aí de podcast? Foi bem? Ele tem uma qualidade que poucas pessoas têm. Ele tem um coração bom, dá pra você sentir. Quem tem um coração bom tem energia boa e aí é tranquilo. E com essa voz, então, hein? Tem que investir aí. Rapaz. Se você quiser fazer as duas coisas, já sabe que não vai namorar, vai ficar estressado. Então escolha. Ossos do ofício. Ela vai entender. Ela vai entender. Gente, muito obrigado a todos vocês. De verdade, a gente espera que isso aqui tenha feito sentido para cada um de vocês que assistiu ou que venha a assistir depois. É com muito carinho, com muito dengo, tentando levar para vocês um pouquinho que eu sei. Em pouco tempo a gente vai tentar trazer convidados aqui que venham a engrandecer ainda mais esse tema, que nada mais é do que vida. VidaCast. Obrigado, um beijo a todos e fiquem com Deus. Um beijo a todo mundo e até semana que vem.